Você está a um livro da sua vida dos sonhos. Gabriel, mais que título exagerado. Tá bom, eu admito, é um pouco meio clickbait. Mas não está totalmente errado. O que eu quero dizer com isso, cara? Existe esse entendimento equivocado de que você precisa de várias boas ideias, você precisa ter muitas boas ideias, você precisa de mudar todas as coisas na sua vida para poder chegar numa vida melhor, para ter a sua vida dos sonhos, como eu tô dizendo aqui no título. Mas a questão é que você precisa, na real mesmo, você não precisa mudar toda a sua vida para mudar a sua vida. Você não precisa ter uma dezena de, sei lá, centenas de ideias que vão mudar o mundo para realmente mudar as coisas de uma forma significativa na sua vida, cara. Você só precisa, às vezes, de uma boa ideia. Uma boa ideia, um estralo que dá, um conceito que clica, um projeto que sai do papel, sabe? Você só precisa de uma coisa, geralmente, para que essa transformação de fato aconteça, né? E é muito difícil você saber, né? Na verdade é praticamente impossível você saber quando isso vai acontecer e de que forma isso vai acontecer, qual vai ser o gatilho para esse negócio. Então como que um livro tem a ver com isso, cara? Porque você vai consumindo livros de forma boa, de forma né, lendo bem, realmente absorvendo aquele negócio, com consistência, no longo prazo, perdão. E em determinado momento as coisas elas vão meio que clicar e você vai ter aquela ideia que vai mudar a sua vida, você vai ler aquele um livro que vai dar um gatilho, que vai realmente fazer você conectar com outras coisas que você pensou, e aí essas coisas vão realmente mudar significativamente na sua vida. Então por isso, caralho, quase derrubei o meu copo de vinho aqui. Então você não sabe quando isso vai acontecer, o máximo que você pode fazer é tornar o seu ambiente mental mais propício para que essas coisas aconteçam de fato, sabe? Então eu quero ir um pouco mais fundo nesse assunto hoje, nesse vídeo, né? Então cheguem, fiquem confortáveis, tomem aí um drink aí comigo. Cara, eu gosto de vinho, mas eu moro sozinho, tá ligado? Então no dia seguinte ele sempre tem aquele leve gosto de merda no fundo, assim, ele dá aquela oxigenada, assim, que ele fica com aquele leve gostinho de bosta, de amargo no fundo, sabe? Nem perto do que era na noite anterior. Então ontem eu tentei me desafiar, eu falei, pô, cara, eu vou abrir essa garrafa aqui. Eu moro sozinho, puta merda, eu preciso terminar a garrafa. E eu falhei no terceiro copo desses aqui, assim, até aqui, ó. No terceiro copo eu falei, puta, cara, não tá dando mais, eu não tô aguentando mais tomar essa porra. Então aqui estamos nós, no dia seguinte, pra resolver esse problema, porque ficar mais um dia na porra da geladeira, ele vai ficar ainda com mais gosto de merda, tá? Eu não sei porque eu tô falando sobre isso, eu dei uma devagada aqui. Então, vamos lá, vamos voltar pro assunto do vídeo. Mas na verdade, antes de voltar pro assunto do vídeo, se você quer ler todos os dias com consistência, se você quer as ferramentas para conseguir criar uma leitura que dura, só até hoje, né, hoje à noite, no dia que está sendo esse vídeo é 19, hoje à noite você... eu tenho meu curso Leitura Todo Dia até hoje à noite, ele curso está aberto para você comprar por só R$ 49,90. Depois disso, esse curso não vai estar mais aberto à venda individualmente, eu vou colocar ele dentro de um outro curso maior e o preço vai mais do que triplicar. Então, eu sugiro que vocês, se tivessem interesse, se você quiser uma ajuda para ler mais, dá uma olhada no link aqui embaixo que o conteúdo está realmente muito bom e tem vários depoimentos legais das pessoas que conseguiram melhorar a rotina de leituras delas com causa do curso, tá bom? Seguinte, queria entrar um pouco mais primeiro nessa ideia de que você não precisa mudar toda a sua vida para mudar a sua vida. Porque existe uma coisa, quando a gente fala de pensamento de sistemas, né? Quando a gente fala em sistemas, então pensa, sei lá, numa fábrica, pensa num governo, pensa no sistema de ensino, pensa em qualquer sistema, né? Ou seja, é um conjunto de peças que trabalham juntas para produzir um determinado resultado. Isso é um sistema. A sua rotina é um sistema. É um conjunto de hábitos, de coisas que você faz, de atividades que você faz no seu dia, que geram um determinado resultado, que é a vida que você tem nesse exato momento, certo? Então, isso é um sistema. Quando a gente pensa em sistemas, existe essa ideia de que existem gargalos nos sistemas, sabe? Isso é fácil de entender quando a gente pensa, por exemplo, numa fábrica. Vai ver uma fábrica que produz, não sei, vou dar um exemplo bobo aqui, copos de vidro. E existem 3 máquinas responsáveis por esse processo de produzir copos de vidro. Uma delas consegue produzir 10 copos por hora, a segunda consegue... A primeira sozinha consegue fazer 10 vezes, sei lá, o formato do copo. Não sei, foda-se. Ela consegue produzir 10 pedaços de copo por hora. A segunda máquina consegue produzir 5 pedaços de copo por hora e a terceira máquina conseguiria produzir 40 pedaços de copo por hora. Então é o seguinte, cara, essas 3 conectadas, quando o sistema está rolando,
toda a produção do sistema ela vai ser limitada à peça mais ineficiente dele, certo? Então, nesse caso, mesmo que você tenha uma máquina que poderia estar produzindo 40 copos por hora, você só consegue produzir 5 copos por hora, porque você está sendo limitado pelo gargalo criado naquela única máquina, que consegue produzir menos. Então, quando você pensa desse jeito, tem que entender que na sua vida é exatamente a mesma coisa, exatamente, precisamente a mesma coisa na sua vida, do que acontece, por exemplo, com uma fábrica. Você tem na sua vida, todo mundo tem, eu também tenho, a gente sempre tem algum gargalo que impede com que a gente avance em direção da vida que a gente quer ter, sabe? Na maior parte das pessoas é o dinheiro, né? Então, beleza, puta, eu tenho a disposição, eu tenho, às vezes a pessoa, ela tá treinando, tá, né, comendo bem, ela tá disposta, ela tá em forma, ela tem toda essa potência física, essa energia, mas ela tem pouco dinheiro. O dinheiro é um gargalo que tá limitando ela de viver uma vida que ela gostaria de viver. Ou de, sei lá, de fazer a viagem que ela quer fazer, de comprar as coisas que ela quer comprar, de poder ajudar as pessoas que ela quer ajudar, sabe? Isso pode ser um gargalo na vida da maior parte das pessoas. Ou então você tem a sua aparência física, o seu shape, sei lá. O seu shape. Então você tá cuidando da sua pele, você tá se alimentando, né? Se alimentando bem não. Você tá cuidando da sua pele, você tá se vestindo bem, você tá, treinando suas habilidades sociais, mas você ainda se sente inseguro. Por quê? Porque você não resolveu aquela única coisa que causa a maior parte do estrago do negócio, sabe? E você só vai conseguir ver mudanças significativas na sua vida quando você conserta essa partezinha, essa geralmente única coisa, ou conjuntinho de 2, 3 coisinhas que realmente te atrasa. Essa é a ideia de um gargalo de um sistema. E quando a gente pensa nesse tipo de coisa, fica mais simples de entender por que talvez um livro possa mudar a sua vida, ou uma ideia possa mudar a sua vida. Pensa em dinheiro, sei lá, você só precisa que você tenha uma ideia de negócio que funciona para você ganhar dinheiro, para você ter um negócio. Você só precisa de, sei lá, uma entrevista de emprego que te consegue um emprego que você vai conseguir depois usar para melhorar e avançar mais na sua carreira, né? Uma conversa com o seu chefe que vai fazer você aumentar o quanto você ganha, assim. Então, geralmente é uma coisa que pode acontecer, é uma coisinha que acontece que desbloqueia todo um outro negócio, um outro mundo de possibilidades, sabe? E quando você lê, às vezes você tem uma ideia num livro. Você tá lendo um livro lá, e dentro desse livro tem uma ideia, né? Ou você lê alguma coisa naquele livro que faz que comece a clicar um monte de coisa na sua cabeça, e você tem uma ideia nova, né? Se você quiser falar que, sei lá, como Platão falava, que eram as musas da criatividade, da criação que vinham e te davam esse conhecimento, se você quer falar que são o seu cérebro fazendo sinapses que você não tinha antes, tanto faz, cara. Do jeito que você quiser chamar, inspiração divina, tanto faz. Mas é isso que acontece, entendeu? As pessoas, elas sofrem muito com aprendizado e com leitura, na minha opinião, porque elas não entendem que o aprendizado não é um processo linear. A leitura não é um processo linear, não é uma coisinha atrás da outra. Você não lê um livrinho e aplica. Lê um livro, aplica. Lê um livro, aplica, e a sua vida vai ficando progressivamente melhor. A questão é a seguinte, ela não é linear, então você vai lendo um livro você tem uma coisa que é mais interessante, aí você lê um negócio legal, que você lembra por um pouco mais de tempo, você anota, aí você vai viver a sua vida, e você está lá fazendo as coisas, e você assiste uma aula, e você assiste um vídeo, aí você está escutando uma música, às vezes você está tomando banho, você está, sei lá, jogando videogame com um amigo, e um dia, alguma coisa acontece. E quando essa coisa acontece, todas aquelas coisas que você estudou, ou uma boa parte daquelas coisas que você estudou, melhor, as coisas certas, apenas as coisas certas que você aprendeu durante o seu processo de estudo, elas vão se conectar de uma forma que você não imaginava que seria possível. Você vai fazer alguma ponte que você não tinha percebido antes, quando você estava lendo aquele negócio, porque você ou não tinha o conhecimento, ou você não tinha visto essa conexão ainda, e as coisas vão andar. E você vai ter uma ideia nova, e essa única ideia que vai mudar a sua vida. Essa única ideia que vai melhorar a sua vida. Então, é isso que as pessoas têm uma dificuldade de entender quando se trata de leitura e desenvolvimento pessoal, quando se trata de leitura e melhorar a sua vida. Não é porque você vai ler livros sobre dinheiro, e ler livros sobre comunicação, e ler livros sobre marketing, e isso vai fazer estes livros, todos eles, e as técnicas que você aprende ali, que vão melhorar a sua vida. Não é exatamente isso, não é assim que funciona, sabe? Porque se você pensa assim, cara, vira aqueles malucos que fala que você só pode ler coisas que são úteis.
Não leia, não se preocupe com literatura, não se preocupe com os clássicos, não se preocupe com filosofia, isso é tudo inútil, porque isso não vai fazer você ganhar mais dinheiro, ou sei lá, ser mais confiante e ter mais mulher, sabe? Então, tem pessoas que pensam desse jeito. E mesmo se elas não falam que elas pensam desse jeito, elas agem desse jeito, elas vivem desse jeito. Eu vi um cara esses dias, cara, puta, é muito foda, irmão. Tem um cara, um gringo aí, que ele fala sobre desenvolvimento pessoal. E eu assisti ele há um bom tempo atrás, ele fazia uns vídeos muito bons e recentemente ele deu uma pirada, sabe? Aí eu vi um vídeo dele recente falando sobre como... tipo assim, não, ninguém gosta de ler ninguém, não é realmente divertido ler esses clássicos, as pessoas só leem porque elas querem pagar de intelectual e elas acham que isso vai... Eu fiquei olhando assim, eu falei, porra, irmão, que jeito elaborado de falar que tu é burro pra caralho, né? Que jeito, porra, elaborado de dizer que você é um completo imbécil, sabe? Mas tudo bem. Então, pra não falar esse tipo de merda, você tem que entender como funciona o negócio, sabe? Você tem que entender como funciona o processo. É por isso que eu encorajo tanto a leitura. É por isso que eu acho que a leitura foi uma coisa que mudou muito a minha vida. E que eu acho que é o melhor hábito que você pode desenvolver. Pra você que tá querendo se desenvolver na vida. Porque você só precisa de uma boa ideia. E muitas vezes essa boa ideia tá no livro. Por quê? Porque tudo que já foi pensado, tudo de mais brilhante que a humanidade já conseguiu produzir está em livros. Todo conhecimento mais importante de vida que as pessoas conseguiram criar nesses últimos 2.000 anos, sei lá, 3, 4.000 anos, está em livros. E quando você absorve aquilo, cara, você inevitavelmente você vai adquirir esse conhecimento de certa forma. Mesmo que não agora, mesmo que não rápido, mesmo que não de forma óbvia. Mas você vai ter aquele negócio em você, ele vai criando essas impressões dentro de você. E eventualmente, com os gatilhos certos, durante o tempo que tiver para que isso aconteça, a sua vida vai se transformar, tá bom? Então, fiquem com isso hoje. Lembrando que só até hoje à noite, R$ 49,90 para você ler todos os dias. Mesmo se você estiver saindo do zero, mesmo se você tiver pouco tempo disponível, mesmo se você tiver várias coisas para fazer e estiver cansado no final do dia. Cara, dá pra fazer, entendeu? Dá pra fazer, eu vou te mostrar como que eu faço, como eu fiz e como eu sempre vou continuar fazendo lá dentro daquele curso, que tá bom pra caralho, tá bom? Então, um beijão pra vocês, fiquem com Deus, saúde e tchau.